Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, então eu vou gravar as aulas hoje porque como infelizmente a gente não está podendo ter as aulas presenciais, então eu vou fazer alguns videoaulas para vocês, para a gente dar andamento no conteúdo que nós tínhamos, ok? Então, na nossa primeira videoaula vai ser a soma dos termos de uma PA. Nós paramos no conteúdo de PA, lembra que a gente estava falando de PA? Então vamos só retomar rapidinho o que é uma PA. Então a PA é uma sequência numérica que todos os números a partir do segundo soma sempre o mesmo valor. Então aqui eu tenho essa PA, que o primeiro termo é o 3, o segundo é o 8, 13, 18, 23 e segue. Então essa daqui é uma PA e está somando 5 a cada termo. Então, nós dizemos que isso daqui é uma PA de razão 5. A razão é igual a 5. Então, era sobre isso que nós estávamos falando, né? Os termos da PA também têm os números. Então, o primeiro termo é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3, que é o termo genérico da PA. Espera um pouquinho, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos falar agora da soma da PA, que já é o conteúdo que é novo, não é o que nós estávamos vendo. Então, sempre que eu falo de soma da PA, eu gosto de contar uma historinha. A historinha é de um matemático, ele é um matemático muito famoso, tá? Ele se chama Carl Friedrich Gauss. Ele é um matemático alemão que viveu por volta do final do século XVIII, comecinho do século XIX. O Gauss, quando ele era criança, ele estava na escola, quando ele tinha por volta de 7, 8 anos, ele foi para a escola e estava aquela bagunça na sala, aquele vucu-vucu, como a gente bem conhece, né? E o professor dele, de matemática, querendo ficar um pouquinho tranquilo, o que o professor falou? Mandou os alunos fazerem a soma de todos os números de 1 até o 100. Então, 1, 2, 3, 4, 98, 99 e 100. Ele queria saber quanto que dava essa soma. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15 e assim segue. Porque ele queria ter um pouquinho de tranquilidade. Mas, passados-se poucos minutos, o Gauss chegou com a resposta e deu para o professor. Então, qual foi o raciocínio que o Gauss usou para descobrir a soma dos termos dessa sequência? Porque os números de 1 a 100 é uma sequência de razão 1. Então, o que ele pensou? Ele somou o primeiro com o último número e deu 101. Ele somou o segundo, o penúltimo número, 2 mais 99, deu 101. Depois ele somou 3 mais 98 e deu 101. Então, ele foi fazendo todas as somas. Então, o que ele fez? Ele fez 101 vezes 100. Porque ele fez 100 somas. E dividiu por 2. Por que ele dividiu por 2? Porque pensa comigo, se eu fizer a soma 1 mais 100 e a soma 100 mais 1 é a mesma soma. Então eu não posso contar ela duas vezes. Então por isso que nós temos que dividir por 2. Assim como 2 mais 99, 99 mais 2. Eu estou contando duas vezes a mesma soma. 3 mais 98, 98 mais 3. Então, eu estou contando duas vezes. Por isso, a divisão por 2. Então, aqui, 101 vezes 100 dá 10.100. Dividindo isso por 2, vai dar 5.050. Então, essa é a soma de todos os números do 1 até o 100. E isso foi feito por um menininho de 8 anos, tá? Agora, nós vamos ver como que a fórmula surgiu a partir desse raciocínio. Então, vamos lá. Vou apagar. Então, nós vamos para a fórmula agora.
Então, a fórmula. Então, o que o Gauss pensou? Ele tinha ali a soma dos números. 1, 2, 3, 4, 98, 99 e 100. Agora, nós vamos transformar isso em uma fórmula. Então, ele pegou o primeiro número. Como que chama o primeiro número de um APA? A gente chama ele de A1. Então, a soma dos termos da PA, por isso que eu vou colocar SN, é o primeiro termo, que é o A1, mais o último termo. Lembra que eu falei para vocês que o último termo é sempre o AN? Então, mais o AN. Tudo isso vezes o número de termos, que nós vamos chamar de N, dividido por 2. Lembra que a gente falou da divisão por 2? Porque eu conto duas vezes. 1 mais 100 e 100 mais 1. Então, a soma dos termos da PA sempre tem que dividir por 2. Então, a fórmula é essa daqui. SN igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, essa é a fórmula que nós vamos usar para somar os termos de uma PA. Agora, eu vou pôr um exemplo para a gente resolver juntos, tá bom? Então, peraí. Vou pegar aqui no livro o exemplo. Já marquei anteriormente para não. Então, eu vou apagar aqui. Meu espaço é pequeno, minha lousa é pequenininha, então eu preciso ficar apagando. Então, qual que é um exemplo? Então, eu tenho exemplo. Dada a PA 4, 10, 16 e segue. Calcule a soma dos 30 primeiros termos. Ok? Vamos lá. Então, para eu calcular a soma, a fórmula está aqui. SN é igual a 1, que é o primeiro termo, mais AN, que é o último termo, vezes o número de termos, dividido por 2. Então, SN vai ser A1, que é o primeiro termo, 4. Mais AN eu não tenho. Se eu não tenho AN, eu vou dar uma paradinha e vou calcular o AN. Lembra que a gente sabia calcular o AN? Que é o que nós estávamos fazendo na outra aula. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. É a fórmula que eu consigo, né? Eu consigo calcular qualquer termo de uma PA. Então, AN, eu preciso calcular o último termo. Não são 30 termos? Então, eu tenho que calcular o A30. Eu tenho que calcular o 30º termo. O A1 é 4, mais o N é 30, porque eu quero calcular o 30º termo, menos 1, vezes a razão. Qual que é a razão da PA? Que número está somando a cada termo? Então, de 4 para 10, soma 6. De 10 para 6, soma 6. Então, a minha razão é 6. Então, o A30 vai ser 4 mais 30 menos 1 dá 29. 29 vezes 6. 6 vezes 9, 54 vai 5. 6 vezes 2, 12. Com 5, 17. Então, aqui vai dar 174, mais 4. Então, o 30º termo é o 178. Por que eu calculei o 30º termo? Porque eu preciso do último termo. Como eu tenho que somar os 30 primeiros termos, então eu tenho que calcular o A30, que é o 178. Então, eu volto na fórmula da soma, de novo. A1, primeiro termo. AN é o último termo, nesse caso é o A30, vezes o número de termos. Então, aqui o A30 que eu calculei é 178.
O número de termos é 30 termos, são 30 termos. Dividido por 2. E agora é só fazer a conta, eu já tenho todos os valores. Então, a soma do SN aqui, primeiro que está entre parênteses, 4 mais 178 dá 182, vezes 30, dividido por 2. Então, eu vou fazer aqui no meio apertadinho. Então, vai ficar 182 vezes 30. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8, 24 vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. E como é 30, eu acrescento 0 ao resultado. Então, essa multiplicação vai dar 5.460 e divido por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Sobra 1. Abaixo 4. 14 vai dar 7. 7 vezes dá 14, não sobra nada. Abaixo 6, que dá 3, que não sobra nada. E coloco o 0. Eu vou apagar aqui, ficou tudo empilhadinho aqui, né? Mas o resultado que me importa é que deu 2.730. Ou seja, se eu somar todos os termos dessa PA, o primeiro que é 4 mais 10, 14, mais 16, 30 e assim segue, vai dar 2.730. Então é assim que a gente faz a soma da PA, tudo bem? Pessoal, eu espero que tenha ajudado um pouquinho soma de PA. Se vocês quiserem, vocês podem rever o vídeo passo a passo do que eu falei. Podem comentar comigo, tanto aqui no vídeo, quanto lá no Google Class, né, que eu vou postar o vídeo para vocês verem. E aí a gente vai tentando tirar as dúvidas, ok? Um outro detalhe, copie, se vocês quiserem copiar ou ficar vendo o vídeo para vocês acompanharem. E eu vou passar depois no Google Class, lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula, né, porque Classroom é em inglês, mas no Google Sala de Aula, eu vou passar para vocês a lista com todos os exercícios para fazer sob soma de termos da PA. Vai ter alguns exercícios que vai ser daquele caderninho do primeiro bimestre e alguns que eu vou passar direto lá. Tudo bem? Qualquer coisa é só me procurar. Beijão, se cuidem!